Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à última semana das nossas jornadas de atualização ecocardiográfica. E hoje nós iremos abordar um tema bastante interessante que é sobre tromboembolismo. Eu, inicialmente, hoje abordarei o tema genérico do tromboembolismo e, particularmente, o tromboembolismo pulmonar. Amanhã, na quarta-feira, o Dr. Carlos Antônio da Mota Silveira irá abordar a relação existente entre o foramen oval patente e o AVC criptogênico, com todas as novas classificações que existem. E na quinta-feira, o Dr. Eugênio Albuquerque nos falará sobre os procedimentos necessários para prevenir o tromboembolismo, que seria no fechamento do foramen oval patente e a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Dessa maneira, o tromboembolismo de causa cardíaca existe e tem vários motivos, várias causas. Então, como falei, vamos abordar a importância do eco esofágico nas principais causas de trombos intracavitários e, em particular, o tromboembolismo pulmonar e seu diagnóstico e avaliação na luz dos novos guidelines. Então, os tromboembolismos de causa cardíaca são vários. Os êmbolos eles podem provenir, por exemplo, dos membros inferiores, na trombose venosa profunda, migrar por via de veia cava inferior para câmaras direitas e aí ou passar por um foramen oval patente e provocar uma embolia sistêmica ou ainda provocar uma embolia pulmonar quando aqueles trombos chegam na árvore pulmonar. Nós podemos ter também trombos do lado direito e esquerdo que podem provocar tromboembolias sistêmicas chamadas paradoxais e do lado esquerdo as tromboses que podem ser cerebrais, o AVC, podem ser coronárias, podem ser mesentéricas e podem ser em membros inferiores, provocando claudicação aguda nesses pacientes. Então, é um tema tão importante que existiram vários guidelines nesses últimos anos falando do tromboembolismo. E agora, em final de 2019, na verdade foi publicado agora em 2020, no Jornal Europeu de Cardiologia, existe um novo guideline para diagnóstico e manejo do embolismo pulmonar agudo. Existe também um guideline de 2016 sobre o uso da ecocardiografia na avaliação das fontes emboligênicas e é um tema bastante atual e bastante importante. Então, nós vamos começar falando da trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda tem como etiologias mais frequentes a utilização de anticoncepcionais, o tabagismo, períodos de imobilidade, quer seja por doença ou, por exemplo, viagens de longa duração com imobilidade em pacientes, indivíduos que são susceptíveis a apresentar trombose venosa profunda. Fatores hereditários são importantes. A gestação é uma fonte de trombose venosa profunda importante, a presença de varizes. A idade, a senilidade também pode ser um fator importante. Pacientes com insuficiência cardíaca têm uma tendência maior. Pacientes com tumores, obesos e pacientes que apresentam distúrbios de coagulação. Então, como que se identifica normalmente a trombose venosa profunda? Muitas vezes é necessário um exame ultrassonográfico de membros inferiores, venoso. E é a chamada, então, a ultrassonografia de compressão. Aqui nós temos, do lado esquerdo, um exemplo de uma veia femoral normal, a veia femoral e a artéria femoral situada ao lado num corte transversal, abaixo do ligamento inguinal, no qual, quando se comprime como transdutor a região inguinal, a veia femoral ela colava. Essa é a chamada ultrassonografia de compressão. Esse colavamento é normal. Quando esses pacientes apresentam trombos na veia femoral, a compressão não provoca o colavamento da artéria e pode ser visto, inclusive, o trombo no interior da veia femoral. Isso pode ser válido para não somente a veia femoral, sino todas as veias de membros inferiores, né? Veia femoral, poplítea, veia tibial, fibular, etc.
Então, sempre se utiliza essa técnica da compressão para determinar se esse vaso venoso ele está ou não está com presença de trombos. Agora, esses trombos, eles podem migrar do sistema venoso pela veia cava inferior para as câmaras direitas. E aí eles podem ser detectados pela ecocardiografia transtorácica nos cortes subcostais de eixo longo, como nós temos aqui, uma veia cava inferior dilatada, sem colapamento respiratório e com presença de material ecogênico no seu interior. O material ecogênico, um trombo fresco, ele apresenta uma pouca ecogenicidade, mas se vê que ele ocupa o espaço da veia cava inferior. Aqui nós já temos, outro nesse segundo exemplo aqui central, a presença de um trombo mais organizado dentro da cava inferior que vem migrando pelo sistema venoso para entrar nas cavidades direitas. Aqui nesse outro exemplo nós temos outra veia cava inferior com um trombo filamentar aderido à parede da veia cava, já próximo da desembocadura da veia cava no átrio direito, aparentemente tem outro trombo no átrio direito, e aqui na extrema direita nós vemos 4 câmaras apical com dilatação de câmaras direitas e a presença de um trombo móvel grande dentro do átrio direito, que provavelmente em cada movimento ele está soltando fragmentos. Esses fragmentos podem passar ou através de um foramen patente para câmaras esquerdas e provocar uma embolia paradoxal, ou ainda eles podem provocar uma embolia pulmonar, se impactando no interior do tronco pulmonar ou nos ramos da pulmonar. Então, esses fragmentos que se desprendem podem provocar esses tipos de alterações importantes tromboembólicas. Nós vamos ver hoje, então, as embolias pulmonares, e amanhã será visto especificamente o AVC, ou seja, as embolias cerebrais. Outras causas podem provocar tromboembolismo. Por exemplo, a presença de cabo de marcapasso ou catéteres de longa duração, nos quais se aderem trombos. Aqui nós temos um catéter de diálise com uma massa aderida no catéter. Aqui tem um detalhe desse mesmo paciente. Nós vemos o catéter aqui como 2 linhas paralelas e na ponta do catéter a presença de um trombo aderido. Esse trombo aderido pode soltar fragmentos que podem ir para o sistema pulmonar. Também presença de enxertos ao nível venoso, enxertos no septo interatrial, enxertos inclusive no septo interventricular do lado direito, podem trombosar e eles provocarem esse tipo de alteração. Outras causas ainda que podem provocar tromboembolismo pulmonar são tumores das câmaras direitas. No caso aqui nós vemos um grande sarcoma na região apical do ventrículo direito, que já provocou também um derrame pericárdico. Geralmente o sarcoma é o tumor maligno mais frequente do coração e ele invade as câmaras direitas normalmente a partir do pericárdio. Ele invade a partir do pericárdio, aqui nós vemos que tem inclusive massa já no átrio direito, e essas massas intracardíacas, intraventricular, intraatrial, podem desprender fragmentos provocando embolias pulmonares. Outras causas são os fibrolastomas. Fibrolastoma da válvula pulmonar, como nós vemos aqui, com um eco transtorácico, ou ainda aqui com um eco transesofágico, um fibrolastoma da válvula tricúspide, aqui o átrio direito, na face atrial do átrio direito, a presença de um grande fibrolastoma, que ele pode soltar fragmentos e provocar embolia pulmonar. São causas todas de embolia pulmonar ou causas de tromboembolismo em geral. Pode ser pulmonar, pode ser sistêmico. Do lado direito, se ele passar por um foramen patente. Outras causas de tromboembolismo ainda, e sistêmico nesse caso, podem ser originadas em trombos e tumorações em câmaras esquerdas e também na aorta torácica. Então nós temos os casos mais típicos, que são o mixoma do átrio esquerdo. No seu movimento caótico, ele pode desprender fragmentos. Aqui a presença de um tumor dentro do ventrículo esquerdo, na região apical do ventrículo esquerdo. Não está aqui na imagem, mas temos que lembrar dos trombos no apêndice atrial esquerdo, que frequentemente ocorrem em pacientes com valvopatia mitral. Ou os trombos na ponta do ventrículo esquerdo, como nós vemos aqui nesse eco transesofágico, decorrentes aqui no caso de uma doença arterial coronária. O paciente pode apresentar embolias sistêmicas ou cerebrais.
E ainda na aorta torácica é importante a presença de placas complicadas ou fibrocalcificadas com hemorragias intraplacas, como nós vemos aqui no eco transesofágico da aorta torácica descendente. Apresenta uma grande placa extensa no eixo longitudinal com várias ulcerações e a presença de uma região hipoecogênica, que é uma hemorragia intraplaca. Se essa região, essa hemorragia intraplaca, ela ulcerar ou se abrir para dentro da luz do vaso, ele pode soltar os fragmentos desprendidos dessa região e provocar embolias sistêmicas ou até embolias cerebrais se for na aorta torácica descendente proximal. Então, essas são, em caso geral, as causas de tromboembolismo. Outro embolismo pulmonar em particular, ela vai se manifestar por um aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. Mas ele ocorre quando já mais de 30% e até 50% da área de secção do leito arterial pulmonar está ocluído por trombo. Ou seja, tem que haver uma trombose importante pulmonar para aumentar a pressão sistólica da artéria pulmonar. E aqui tem algumas características com relação ao ventrículo direito, que são a vasoconstrição pulmonar, que se provoca devido a essa trombose, e que vai ser mediada pela liberação de tromboxana e serotonina, vai contribuir para o aumento inicial da resistência vascular pulmonar. Ou seja, imediatamente vai haver uma vasoconstrição pulmonar, arteriolar pulmonar, que vai aumentar a resistência pulmonar. Essa obstrução arterial e a vasoconstrição, agora de origem também hipóxica na região pulmonar afetada, no segmento pulmonar afetado, também aumenta a resistência vascular pulmonar. E isso faz com que haja uma diminuição proporcional da complacência arterial dos vasos pulmonares. O aumento brusco então, da resistência vascular pulmonar dilata o ventrículo direito, que ele vai agir pelo mecanismo de Frankenstein, alongando as miofibrilas e tendendo a aumentar a contratilidade sistólica desse ventrículo, para compensar, com uma contração mais enérgica, então, esse aumento da carga, esse aumento da pós-carga. E isso vai aumentar a tensão parietal sistêmica das paredes, alongando o tempo de contração ventricular direita. E isso é importante porque isso vai desincronizar os ventrículos e vai ter uma importante repercussão sobre o débito. Esses mecanismos são compensadores e eles aumentam temporariamente a pressão pulmonar, melhorando parcialmente o fluxo pulmonar na fase aguda do tromboembolismo pulmonar. Porém, o ventrículo direito ele tem um período de compensação limitado, porque a parede é muito fina, ela é incapaz de gerar uma pressão elevada. Ela é incapaz de gerar, geometricamente, uma pressão maior, média, do que 40 milímetros de mercúrio. E se essa pressão aumentar, ou essa resistência pulmonar aumentar muito, vai haver uma descompensação da cavidade ventricular direita, a desincronização dos ventrículos pelo prolongamento do intervalo sistólico das câmaras direitas, com diminuição, por consequência, do débito cardíaco geral, do débito cardíaco das câmaras esquerdas, uma diminuição da função biventricular, o que vai resultar em choque e descompensação generalizada do coração, em termos gerais. E isso está descrito, então, no último guideline da Sociedade Europeia, e ele foi colocado numa imagem, como nós vemos aqui, que resume praticamente todas essas alterações que ocorrem no leito pulmonar. Então, nós vemos aqui que o aumento da pós-carga, ou seja, da pressão ventricular direita, vai provocar uma dilatação primeiro do ventrículo direito, com uma insuficiência tricúspide associada por dilatação do anel, um aumento da tensão parietal ou do estresse parietal sistólico da parede ventricular direita, e isso vai provocar uma ativação neurohormonal, ele vai provocar inflamação miocárdica também por liberação de fatores inflamatórios, ele vai aumentar aumento da demanda de oxigênio pelo ventrículo direito, ele vai provocar chantes intrapulmonares arteriovenosos, vão abrir, como ocorre, por exemplo, nos pacientes com hipertensão portal, que eles abrem os chantes arteriovenosos pulmonares, ele vai provocar isquemia do ventrículo direito e
uma injúria hipóxica desse ventrículo direito, que vai levar a uma perda de contratilidade ventricular direita, a uma queda do débito ventricular direito, uma diminuição da precarga ventricular esquerda devido à queda do débito direito, uma diminuição do débito cardíaco geral, da pressão sistêmica sistólica ventricular, da perfusão coronariana e do transporte de oxigênio pelo ventrículo direito, que leva ao choque obstrutivo e termina em morte. Então, essa seria a evolução natural do aumento agudo da pressão em câmaras direitas, provocado, no caso, pelo tromboembolismo pulmonar agudo. Então, o eco, na verdade, ele tem um valor preditivo negativo relativamente ruim, de 40% a 50%. Portanto, um eco normal não exclui um tromboembolismo pulmonar. Então, o eco não é 100% confiável. Nós vamos ter que fazer uma série de análises para nós confirmarmos pela ecocardiografia a presença de um tromboembolismo. Um sinal de sobrecarga e disfunção ventricular direita também pode ocorrer, mas devido a outras causas que não são o tromboembolismo pulmonar. Por exemplo, uma hipertensão pulmonar primária, uma hipertensão pulmonar secundária esquistossomose, hipertensão portal, pacientes valvopatas, com valvopatias mitrais hipertróficos, eles podem também sobrecarregar o ventrículo direito em causas que não são devidas ao tromboembolismo pulmonar. Então, ele também vai perder um pouco aí a sua sensibilidade. Então, para nós fazermos o diagnóstico ecocardiográfico do tromboembolismo, nós devemos combinar vários parâmetros ecocardiográficos e, segundo o guideline, são esses que aparecem nessa imagem aqui, que nós vamos ver cada um exemplo de cada um deles. A dilatação do ventrículo direito, a sinal de McConnell na ponta do ventrículo direito, o achatamento do septo interventricular devido à dilatação do VD, a dilatação da veia cava com falta de colavamento inspiratório da mesma, a presença do sinal dos 60, que são uma pressão sistólica através da tricúspide, do refluxo tricúspide, menor que 60 milímetros de mercúrio, associado a um tempo de aceleração pulmonar menor que 60 milissegundos. A presença de um trombo intracavitário, que já praticamente vai fechar o diagnóstico, a diminuição dos parâmetros de função ventricular direita, que seria no TAPSE, o deslocamento anular da tricúspide, e a diminuição da onda S' do Doppler tisular do anel tricúspide também, inferior a 9,5 centímetros por segundo, e o TAPSE inferior a 1,6 centímetros. Então, nós vamos ver cada um deles, um exemplo de cada um deles, e o conjunto de todos esses elementos nos permitem fazer o diagnóstico, então, de tromboembolismo pulmonar. Então, aqui nós temos o item A, que seria a dilatação do ventrículo direito, e a visualização melhor no eixo paraesternal longitudinal, no qual nós vemos que o ventrículo direito está aumentado com relação ao ventrículo esquerdo. Nós podemos ter também a dilatação do ventrículo direito com relação no 4 câmaras, com uma relação basal entre o diâmetro do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo maior que 1, e o sinal de McConnell visto na região apical do ventrículo. Então, nós vamos ver que o ventrículo direito tem um diâmetro maior, então, do que 1, com relação ao ventrículo esquerdo, e na ponta do ventrículo esquerdo nós vemos uma contratilidade preservada com uma hipocinesia da região lateral desse ventrículo, indicando o chamado sinal de McConnell. Aqui, nesse outro exemplo, vou mostrar um sinal de McConnell mais evidente, num outro caso de tromboembolismo pulmonar, no qual nós vemos a contração apical preservada e a hipocinesia ou acinesia da parede lateral do ventrículo direito. Esse é o sinal de McConnell clássico, que caracteriza bastante a presença de tromboembolismo pulmonar. Nós temos também o achatamento do septo interventricular. O crescimento ventricular direito ele vai provocar esse achatamento do septo interventricular, e o ventrículo esquerdo vai perder aquela imagem circular, a perda de esfericidade. Então, esse achatamento também é um fator importante. E ainda a dilatação da veia cava inferior, com diminuição ou ausência do colavamento respiratório da mesma, indicando o aumento da pressão das câmaras direitas. Esses são os parâmetros importantes, então, que o guideline cita. Tem ainda o sinal dos 60, que é
Um tempo de aceleração menor que 60 milissegundos, aqui no caso, no nosso exemplo, 57 milissegundos, com presença de um colapso mesosistólico do fluxo pulmonar, indicativo de aumento da pressão pulmonar ou da resistência pulmonar. Na verdade, o tempo de aceleração ele mais mede a resistência pulmonar do que a pressão. E quando nós analisamos aqui o refluxo tricúspide, o gradiente pelo refluxo tricúspide é menor que 60 milímetros de mercúrio. Porque o ventrículo direito não tem, nessa fase aguda, capacidade de desenvolver uma pressão maior. Aqui no nosso exemplo, uma pressão máxima de refluxo tricúspide de 56 milímetros de mercúrio, então, constituindo o que nós chamamos o sinal do 60-60. E ainda, para fechar o diagnóstico, a presença de trombos móveis em cavidades direitas. Aqui nós temos a desembocadura da cava inferior, uma cava inferior bem dilatada, sem colavamento inspiratório, e dentro, na entrada do átrio direito, a presença de um trombo móvel decorrente, então, o causador, digamos assim, do tromboembolismo pulmonar. Então, quando juntamos todos esses parâmetros, nós temos mais certeza na ecocardiografia que estamos fazendo o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo. Existe também os parâmetros de função do ventrículo direito, como a diminuição do TAPSE a menos de 1,6 centímetros. No nosso exemplo aqui, o TAPSE é 1,2 centímetros. E a diminuição da onda S' do Doppler tissulado do ventricúspide inferior a 9,5 centímetros por segundo. No caso aqui do nosso exemplo, 8,6 centímetros por segundo, constituindo todos os parâmetros necessários para se fazer o diagnóstico ecocardiográfico de tromboembolismo pulmonar. Ainda nós temos alguns dados complementares que não constam no guideline, que nós podemos utilizar também para determinar e detectar disfunção ventricular direita, principalmente. E são importantes o strain longitudinal do ventrículo direito. Nós sabemos que o strain longitudinal do ventrículo direito normal é por volta de 28%. Ou seja, ele é maior que o strain longitudinal do ventrículo esquerdo, porque no ventrículo direito predominam fibras longitudinais. Quando ele é inferior a 20%, a menos 20%, o strain da parede livre do ventrículo direito inferior a 20%, aqui no caso está 12,8%, ou quando o strain longitudinal do átrio direito está também inferior a 20%, o valor normal dele por volta de 39%, ele pode ser sinal indicativo de disfunção ventricular direita, que, acompanhado dos demais sinais ecocardiográficos, corrobora mais o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Nós temos ainda alguns outros dados complementares que podemos utilizar, que é, por exemplo, a detecção da presença de um trombo dentro da artéria pulmonar ou nos ramos da artéria pulmonar. Aqui nós temos um tromboembolismo pulmonar importante com um trombo a cavalheiro aqui na região da bifurcação pulmonar. Esse é um dado muito importante que fecha praticamente o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. E aqui temos um eco transesofágico, aqui nesse caso mostrando aqui um trombo na origem do ramo direito da artéria pulmonar. Aqui nós temos a aorta, aqui nós temos o tronco pulmonar, bifurcação, e na entrada do ramo direito a presença de um trombo, ocluindo parcialmente a entrada do ramo direito. Esses dados ecocardiográficos complementares, eles são importantes também para fechar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Existem outros dados que ajudam, e, por exemplo, a utilização de angiografia pulmonar com a tomografia computadorizada, que ele detecta a presença desses trombos dentro dos ramos do tronco da artéria pulmonar com muita nitidez. E trombo, extensão e tamanho do trombo, se ele é bilateral ou não, e quanto área do pulmão ele está afetando. É muito importante, e esse recurso é um recurso diagnóstico muito bom para se fazer diagnóstico de tromboembolismo. Ou ainda nós temos a cineangiografia de subextração digital, uma cineangiografia, uma arteriografia pulmonar, que por um método de subtração digital, de digitalização, se consegue isolar os trombos dentro dos ramos da artéria pulmonar, ou do tronco dos ramos da artéria pulmonar, da mesma maneira que a ressonância, que a tomografia computadorizada faz. Então, esses são elementos importantes que podem ser utilizados para diagnóstico. A hemodinâmica pode ser usada também para fazer a trombectomia por catéter,
y muchas veces son feitos esos exámenes simultáneamente y son dados muy importantes para fechar entonces o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, o ecocardiograma en sí, como falei antes, no es considerado un examen de rutina en pacientes que están hemodinámicamente estables y tienen sospecha de tromboembolismo pulmonar, porque ele tem aquele problema de falsos negativos que le puede apresentar 40, 50% das veces pode ser um falso negativo. Mas ele é muito útil no diagnóstico diferencial da dispneia aguda que o paciente pode apresentar quando entra, por exemplo, na emergência do hospital. Então, a ausência de sinais de sobrecarga e dilatação do ventrículo direito excluem a tromboembolismo pulmonar como causa de inestabilidade hemodinâmica. Não excluem a presença de tromboembolismo se o paciente estiver estável, mas eles excluem se o paciente estiver instável. Por outro lado, no diagnóstico diferencial que ele permite fazer, en pacientes que están en choque cardiogénico, por ejemplo, en inestabilidad hemodinámica, ele pode detectar un tamponamiento pericárdico, que puede ser a causa do choque, una disfunción valvar aguda, una ruptura de válvula, una perfuración, una endocardite aguda, una disecção aórtica también, o estados de hipovolemia. Então, o eco é muito bom para diagnóstico diferencial, então, do tromboembolismo pulmonar, de essas outras patologias que podem ocorrer e ser causadoras de inestabilidade hemodinâmica. Por outro lado, a presença de sinais de comprometimento do VD, que são todos aqueles que nós falamos, dilatação da cavidade, achatamento septal, sinal de McConnell, sinal do 60-60, etc., da impossibilidade de realizar a tomografia, orienta para um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, como nós vamos ver depois, num algoritmo proposto pelo próprio guideline da Sociedade Europeia. E ainda, a detecção de trombos móveis em câmaras direitas e artéria pulmonar confirma o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar e estão associados, obviamente, com uma maior mortalidade, ou seja, são casos muito mais graves nesses pacientes. E ainda, nas formas crônicas, e aqui sim é importante, pode haver hipertrofia ventricular direita e pode aumentar o gradiente de refluxo tricúspide acima de 60 milímetros de mercúrio, porque agora com hipertrofia da parede, para compensar aquele aumento do estresse parietal do ventrículo direito, o ventrículo direito é capaz de desenvolver pressões mais elevadas. Então, aí deve ser, sim, realizado o diagnóstico diferencial com outras formas de hipertensão pulmonar, como, por exemplo, hipertensão pulmonar primária, por valvopatia, ou por esquistossomose, ou por cardiopatias congênitas, etc. Então, a ecocardiografia é útil, mas tem que ser usada assim de uma forma consciente, tendo em consideração todas essas variantes que podem ocorrer nas formas de tromboembolismo pulmonar agudo e crônico. Então, o que mudou entre as recomendações últimas de 2014 e 2019? Na verdade, no ECO não mudou muita coisa, mas mudou com relação à terapia. A terapia trombolítica de resgate em pacientes hemodinamicamente instáveis, que era considerado como tipo 2A, classe 2A em 2014, passou agora a ser considerado classe 1. Ou seja, todo mundo concorda de utilizar essa terapia trombolítica. A embolectomia cirúrgica ou por catéter como alternativa à terapia trombolítica também aumentou, ou seja, ele era classe 2B, passou agora para a classe 2A. Também ele pode ser utilizado em substituição à terapia trombolítica química. As medições aqui para a detecção do tromboembolismo pulmonar, a medição do D-dímero durante a gestação e no pós-parto, que era considerado 2B, classe 2B em 2014, passou agora para a classe 2A. Ou seja, o dímero ele apresenta um valor bastante importante nessa detecção, nesse seguimento, principalmente dessas pacientes que têm maior propensão a apresentar tromboembolismo pulmonar. E ainda, avaliações adicionais para pacientes assintomáticos sobreviventes de tromboembolismo pulmonar, que apresentam risco aumentado de hipertensão pulmonar crônica, que era classe 3, se ninguém utilizava antigamente para fazer essas avaliações adicionais, passou para a classe 2B. Ou seja, podem ser utilizadas avaliações adicionais nesses pacientes que têm risco aumentado de apresentarem hipertensão arterial crônica. E agora nós vamos ver um algoritmo proposto pelo próprio guideline, não é um guideline ecocardiográfico, um guideline clínico, na verdade, sobre tromboembolismo pulmonar, que diz o seguinte: na suspeita de um tromboembolismo pulmonar em um paciente hemodinamicamente inestável,
realizamos sempre um eco transtorácico como primeiro estudo e verificamos como é que está a função do ventrículo direito. Se não houver disfunção do ventrículo direito nesses pacientes, vão ser procuradas outras causas de tromboembolismo pulmonar que muito provavelmente esse paciente inestável não tenha tromboembolismo pulmonar se não houver disfunção ventricular direita. Se houver disfunção ventricular direita, vamos verificar se existe a possibilidade de fazer uma tomografia pulmonar no serviço ou encaminhar esse paciente para esse tipo de diagnóstico. Se não houver possibilidades de ter uma tomografia pulmonar, se trata nesses pacientes que têm disfunção do ventrículo direito como tromboembolismo pulmonar de alto risco. Ou seja, se inicia o tratamento imediato de anticoagulação, de trombólise, etc. Se a tomografia pulmonar estiver factível e for positiva também, esse paciente se trata como tromboembolismo pulmonar de alto risco. Agora, se a tomografia pulmonar for negativa, se deve procurar outras causas de tromboembolismo pulmonar. Então, dessa maneira, nós estamos concluindo essa nossa parte hoje. Amanhã vai ser um tema bastante interessante sobre AVC criptogênico e sua relação com foramen oval patente. Eu sei que esse tema de tromboembolismo é muito grande, muito importante, ele apresenta muitas outras causas de tromboembolismo, sistêmico, inclusive, né, mesentérico, membros inferiores, etc. Mas julgamos, né, por uma questão de tempo, inclusive, que os temas mais importantes são o tromboembolismo pulmonar, que nós vimos assim de uma forma sumária, e amanhã o AVC, né, o acidente vascular cerebral criptogênico, que muitas vezes está condicionado, está ligado a uma fonte emboligênica. Então, meus amigos, aguardo vocês amanhã, na quinta-feira, depois da aula do Dr. Eugênio Albuquerque, nós teremos uma sessão na qual iremos responder as perguntas que forem feitas aqui no nosso chat do YouTube. Então, meus amigos, será até amanhã.